Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos em o nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e esteja também em sua casa sempre. Nós vemos na palavra de Deus o desejo que Deus tem de salvar. O Senhor Jesus, ele veio com esse propósito, salvar. Ele mesmo disse: eu vim para salvar o mundo e não condená-lo. Deus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. No entanto, para receber a salvação de Deus, o homem precisa aceitá-lo. Depende de uma atitude do homem para que Deus possa efetuar o plano de salvação. Nós vemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, um exemplo de salvação que aconteceu na vida de Zaqueu. Vamos ler? Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era um homem rico, e Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram homens recrutados por Roma para cobrar o imposto do povo. Naquela época, Jerusalém estava debaixo do domínio romano. Então, esses homens publicanos eram considerados traidores do povo. Eles eram homens odiados, eles eram homens desprezados por todo o povo. Ninguém gostava dos publicanos, ninguém queria qualquer tipo de relacionamento ou amizade com os publicanos, porque eles eram considerados traidores. E, no entanto, Zaqueu, ele desejava conhecer Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. E ele não conseguia porque Jesus estava sempre no meio de uma multidão. E ele era um homem de baixa estatura. Então era muito difícil ele poder ver Jesus. E ele não se atreveria a romper a multidão, sabendo que todo o povo ali o odiava. Então Zaqueu tinha este desejo. Vamos continuar aqui a palavra. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então Zaqueu, ele fez o seguinte: ele correu adiante do caminho onde Jesus estava, ele subiu numa árvore, e ele ficou ali em cima da árvore, esperando Jesus passar. Continuando a palavra. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Você vê que Jesus, ele já conhecia o desejo de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu queria conhecê-lo. Então, quando Jesus foi no caminho, quando ele chegou justamente naquela árvore, ele olhou para cima e lá estava Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na tua casa. A Bíblia diz aqui: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Foi surpreendente para Zaqueu ouvir aquelas palavras do Senhor Jesus. Talvez Zaqueu ficou se perguntando: quem disse o meu nome? Como ele me conhece? Quem falou de mim para ele? Então Zaqueu se surpreendeu. E mais surpreso ainda ficou quando Jesus disse que iria dormir na casa dele.
E a Bíblia diz que Zaqueu desceu da árvore correndo e foi preparar a sua casa para receber Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria, feliz. Vamos continuar. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, a multidão ficou revoltada. E muitos diziam: como pode ele, o Senhor Jesus, dormir na casa de um pecador, de um traidor? Você vê que a multidão não aceitou aquela atitude do Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus, ele estava fazendo o que é certo. Jesus veio buscar os pecadores. Jesus veio para aqueles que estão no caminho errado. Jesus veio para aqueles que estão longe da presença dele. Jesus veio buscar os perdidos. E às vezes, nós, de maneira errônea, desprezamos essas pessoas, por elas fazerem errado, por elas estarem no mau caminho, pelas suas atitudes. Nós desprezamos as pessoas e é um erro fatal. Porque o Senhor Jesus, sabendo quem era Zaqueu, não o desprezou. Pelo contrário, se hospedou na casa daquele homem. Você vê que existem as más línguas, não é verdade? Existem aquelas pessoas que elas só conseguem enxergar o lado mal. Elas só conseguem enxergar o lado negativo da situação. Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um objetivo. Jesus conhecia o coração de Zaqueu e sabia que Zaqueu queria mudar. Então existem muitas pessoas que querem mudar. Existem drogados que eles querem sair daquela vida. Às vezes são escravos do vício. Quem é viciado sabe como é difícil largar um vício. Quem já viveu nas drogas sabe como é difícil abandonar as drogas ou até mesmo uma bebida. Quantos chefes de família querem parar de beber? Quantos chefes de família já prometeu à esposa que iria parar e não conseguiu? Quantos filhos que disseram: mãe, eu não vou mais usar essas drogas, e no entanto ele não conseguiu manter com a sua palavra? Porque o vício, meu irmão, é algo muito forte. O vício domina a pessoa, o vício arrasta a pessoa. Então nós temos que compreender isso, nós temos que entender que a pessoa está passando por uma luta. Nós temos que entender que aquele vício é mais forte do que ela. E não julgar, condenar, apontar o dedo, não. Zaqueu estava no erro? Sim. Zaqueu vivia uma vida errada? Vivia. Zaqueu roubava o povo? Roubava. Eles eram considerados ladrões também. Mas Zaqueu tinha no coração o desejo de mudar. Zaqueu não queria mais viver aquela vida. Ele queria sair daquela situação. Mas sozinho ele não conseguia. Ele precisava da ajuda de Deus. E todos nós precisamos. Sem a ajuda de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Sem a ajuda do nosso Deus, nós não conseguimos vencer nada. Zaqueu compreendeu que ele precisava do Senhor Jesus para sair daquela vida. Então Jesus foi lá, se hospedou na casa dele. Certamente Jesus falou da palavra. Jesus falou ao coração de Zaqueu. Tanto é que Zaqueu teve uma atitude de mudança. Vamos continuar a palavra? Versículo 8 diz assim: Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Naquela noite, depois de ouvir a palavra de Deus, Zaqueu ele disse: Olha, Senhor,
eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E mais, se eu roubei alguém, essa pessoa pode vir aqui na minha porta que eu vou devolver 4 vezes mais. Era na lei de Moisés que exigia que a pessoa que tivesse roubado alguém deveria devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu conhecia a lei. Então Zaqueu tomou uma atitude que revela desejo de mudar. Zaqueu tomou uma atitude que mostrou que realmente ele queria uma mudança de vida. E Jesus se alegrou daquela atitude de Zaqueu. O Senhor Jesus disse aqui, ó. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus, ele veio salvar o perdido. O Senhor Jesus, ele está procurando os perdidos, aqueles que estão trilhando caminhos errados, aqueles que estão no vício, nas drogas, aqueles que estão na marginalidade, encarcerados, aqueles que estão cometendo atos fora da lei. São para esses que o Senhor Jesus veio. Jesus veio salvar o ladrão, a prostituta, o drogado, o viciado. Jesus veio dar a este oportunidade de salvação. E nós temos que tomar muito cuidado para não discriminar essas pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado para não julgar nem apontar o dedo, mas sim orar. Pedir a Deus direção e quando tivermos a oportunidade, pregar a essas pessoas, falar do amor de Deus, falar da transformação que Deus faz na vida do homem, falar daquilo que o Senhor Jesus veio para salvar, veio para dar vida nova. Então, meu irmão, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra, olhar com bons olhos para todos. E se cremos de um Deus transformador, se acreditamos em um Deus libertador, então nós sabemos que Ele pode fazer na vida de muitos grandes transformações. Nós temos visto o testemunho de pessoas que antes viviam no erro e hoje estão na presença de Deus. Testemunho de pessoas que faziam errado, que viviam na criminalidade e hoje estão servindo ao Senhor. Isto é a prova viva de que Deus transforma o coração de todos. Então Deus quer transformar a vida de todos, a nossa casa, a nossa família. Deus quer salvar a todos. E nós que somos servos desse Deus, devemos fazer conforme o nosso Senhor deu o exemplo. Olhar com bons olhos e nunca discriminar. E nunca olhar para a pessoa como se fosse ela uma causa perdida. Mas ter no coração a esperança de que ela pode ser diferente. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor de Deus, que nós temos que falar dele e mais do que falar, nós temos que praticar. Que Deus abençoe a todos, tenha a todos uma noite abençoada. Se você gostou desta palavra, então compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos divulgar esta palavra e chegar a muitos através do Evangelho. Tá certo, meu irmão? Deus mudou a vida de Zaqueu e Deus quer mudar a vida de você, a sua vida e a vida de muitos, a vida do seu familiar, a vida de tanta gente. Então vamos crer nisso e receber de Deus esta mudança. Fique na paz, um abração e que Deus abençoe.